Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do IcaroCast, podcast da Icarotech. E hoje, para conversar aqui com a gente, eu tenho o prazer de receber o Gilson Missawa. Ele é Head of Offerings and Marketing da Icarotech e ele veio para falar de um assunto diferente para a gente. O assunto de hoje é Human Augmentation. Gilson, seja bem-vindo. Olá, Felipe. Obrigado pelo convite de participar desse podcast. Realmente a gente vai falar de um assunto um pouquinho diferente, mas que, se a gente for olhar, ele já tem um passado grande ali. Então, a gente consegue relacionar isso com coisas que já existem, apesar do termo parecer algo novo. Esse termo ele não tem uma tradução específica para o português, então fica até meio difícil a gente conversar. Mas o que é esse tal de Human Augmentation, então, Gilson? Bom, o termo Human Augmentation, ele refere-se ao uso de tecnologia, e qualquer uso de qualquer tecnologia, para melhorar a capacidade humana, sejam elas físicas ou cognitivas. E se a gente for ver a humanidade, ele foi fazendo isso há muito tempo, né? Mas ultimamente ele tem ganhado um destaque maior nos negócios. Entendi. Esse assunto, então, ele não é um conceito relativamente novo, né? Ele já foi aplicado, ele tem sido aplicado ao longo da história, mas você disse que ele tem tido um pouco mais de destaque, mas por que ele está tendo esse destaque, então? Tem dois motivos, tá? E se a gente for ver, o Gartner colocou o Human Augmentation como uma das tendências para 2020. E esses dois motivos são, primeiro, a consolidação de diversas tecnologias que no passado eles não eram maduros. E hoje eles já são maduros. E segundo, o aumento do poder de processamento das máquinas. Se a gente for ver hoje, a gente encontra celulares com poder de processamento maior ou equivalente a notebooks. E o que a gente tem hoje em celular, se a gente for olhar, acho que já saíram textos sobre isso, é muito maior do que, por exemplo, o computador que levou os astronautas para a Lua. Então, a gente tem um poder de processamento gigantesco que permitiram com que essas capacidades humanas fossem aumentadas pelo uso de tecnologias. Tá. Mas quando você fala de tecnologias que estão impulsionando essa frente de uma augmentation, quais são as tecnologias que você listaria aí como as principais? Antes de responder, acho que é legal até contextualizar Human Augmentation, que ela pode ser dividida em duas partes, tá? A parte física, que é o Physical Augmentation, a parte cognitiva, que é o Cognitive Augmentation. Na parte física, a gente está falando de, por exemplo, implantes, próteses para pessoas que perderam algum membro, por exemplo, tem dificuldade, tem algum tipo de disability ali que uma prótese pode ajudar. Exoesqueleto, por exemplo. Já existem exoesqueleto que ajudam a gente a carregar mais peso, por exemplo, ou até pessoas que não conseguem andar ajudam a andar. Wearables. E wearables hoje, na parte de saúde, ela está bem forte. Então, os lançamentos mais recentes, além de você conseguir medir em tempo real teu batimento cardíaco, já está começando a medir o nível de oxigênio. Em alguns casos, já existem produtos ali para você ver o nível de diabetes, esse tipo de coisa. Então, Pressão sanguínea também. pressão sanguínea. Então, isso está evoluindo bastante. É uma área que está evoluindo bastante, a parte de saúde em wearables. A gente entrar no campo da biologia, por exemplo, tem um exemplo do CRISPR, que é uma tecnologia nova para edição de DNA. É claro que existe uma parte ética muito forte aqui, que a gente não vai entrar em detalhes, senão seria um outro podcast só falando da ética nessa parte. Mas é interessante, porque a gente pode estar falando de edição de DNA para pessoas que têm problemas genéticos. Pode entrar a parte de agricultura aqui,
também na edição de DNA de alguns tipos de plantas para elas serem mais resistentes a pragas, esse tipo de coisa. Então, esses são alguns tipos da parte física. Se a gente falar da parte cognitiva, eu acho que o principal tecnologia aqui é IA. E aí eu volto para a parte de processamento, porque muitos dos algoritmos de inteligência artificial, elas foram inventadas na década de 60, 70, 80. E antes eles demoravam muito para serem executados. Hoje, com a capacidade de processamento que a gente tem, isso é feito em questão de segundos. Então, fez com que a parte cognitiva ali, de conseguir melhorar a capacidade humana de pensar e tomar melhores decisões, viesse à tona agora. Então, a parte cognitiva está falando muito de sistemas de tomada de decisão, de ajudar a pessoa a decidir o que seria melhor para aquela tarefa que ela está executando. É interessante isso que você está falando, porque, primeiro que, assim, você citou, né, que a capacidade de processamento dos computadores, dos celulares, hoje, eles tá muito mais avançado do que era antigamente. Hoje, você tem, do tamanho do primeiro computador, você tem um data center com milhares de computadores, né? Exatamente. O seu celular, ele provavelmente tem um poder de processamento milhares de vezes mais potente do que aquele primeiro computador que existiu, né? E sem contar que quando você fala dessa parte de exoesqueleto, de próteses e tudo mais, me faz lembrar dos filmes. Poxa vida, quem não sonhou em ter uma armadura do Homem de Ferro para poder voar, para poder pegar um carro, levantar, né? E hoje, com essas tecnologias, isso já, se não é totalmente viável, já está muito próximo de ser viável, né? Porque você tem uma parte de uso da tecnologia que aumenta a resistência, aumenta a força de um humano, sem necessariamente mexer num DNA, que é uma coisa que com certeza vai dar muito pano para manga ainda. E fora isso, Exatamente. quando você fala da parte de inteligência artificial, citando o Homem de Ferro novamente, e como você já disse, a gente tem o Jarvis, que é um assistente pessoal, que tem uma inteligência que hoje a gente ainda não tem algo parecido, mas com certeza, em breve, o próprio Zuckerberg do Facebook já falou que estava desenvolvendo alguma coisa parecida, mas quando você soma, né, a parte de inteligência artificial, com a parte de automação, tudo isso vai te dando um arcabouço de possibilidades muito maior do que existia há alguns anos atrás. E você comentou da parte de realidade aumentada também, né? Poxa, hoje você tem o sistema de LiDAR num celular, algo que vai te ampliar aí as possibilidades de uso dessa realidade aumentada muito grande, né, que começou lá usando os óculos e tudo mais, mas hoje já é possível, através até mesmo de um Google Maps da vida, você apontar a câmera do celular e ter ali os direcionamentos, vira para a direita, vira para a esquerda, mostrando aonde você tem que ir, exatamente onde você tem que virar. Então, tudo isso, com certeza, veio para aumentar a capacidade do humano de tomar uma decisão, como você mesmo disse, né, Gilson? Mas também para facilitar a vida das pessoas que utilizam esse tipo de conceito de human augmentation no dia a dia, né? Mas, fora isso, existem outras formas de você ter essa capacidade, esse aumento de capacidade de tomada de decisão que não utilizam formas tão, entre aspas, disruptivas, né? De um assistente que você fala e ele te responde, ou de uma câmera que aponta e ela te dá o direcionamento. Porque mesmo o próprio Waze, né, ou o Google Maps, quando você está dirigindo e ele te aponta, ele é uma forma também de human augmentation ali. Ele também está te trazendo um ganho de processamento, vamos dizer assim, que te ajuda a tomar uma decisão, não é isso?
Não, sim, porque antes o que a gente fazia antes? A gente ia para uma cidade que não conhecia, a gente abria um mapa e tinha que saber olhar o mapa, saber para onde deveria ir, se virar à esquerda, virar à direita, onde perguntava para alguém. A gente não sabia muito bem o tempo que ia levar. Hoje, por exemplo, com o Waze, você sabe o tempo que vai levar, o Waze já te indica qual que é o melhor caminho, você perde menos tempo nessa parte de deslocamento. Então, ele é um assistente. E voltando na parte até do Jarvis, quer dizer, ele é uma tecnologia de assistente genérico, quer dizer, ele conversa com você de qualquer coisa, e, claro, isso nos filmes. Mas hoje, a gente já tem tipos de assistentes especializados. E estudos de IA, pesquisas de IA, têm apontado que os IAs especialistas para resolver um tipo de problema são os casos de usos mais frequentes atualmente, e até, sei lá, 2025, 2030, são ainda o que vão fazer mais, que vão trazer mais produtividade para as empresas. É claro que tem empresas, se olhar para a Apple, para a Amazon, para o Google, eles estão mirando bastante forte nesses assistentes pessoais que você usa em casa, mas no mercado corporativo, esses assistentes, a gente tem encontrado ele com funções bem específicas. Funções, por exemplo, num centro de operações de rede, que ele vai ajudar a identificar problemas em redes de telecom, por exemplo, ou em sistemas de TI, data centers de TI para identificar problemas em aplicações ou em servidores. Então, a gente não está falando de um assistente genérico, mas de um assistente bem específico. E isso daí a gente vê bastante aqui no mundo corporativo. Eu até ia te perguntar isso, porque a aplicação desse assistente virtual na vida pessoal, ela é ela pode ser transposta para a aplicação disso num ambiente corporativo, né? Quando você dá essa habilidade para um operador ou um funcionário qualquer de uma empresa para interagir com uma inteligência artificial e trazer essas informações, aquilo é um exemplo real de uma melhoria na produtividade dele, né? De um human augmentation, né? De uma Sim, melhoria ali na capacidade do humano. sim, e a ideia realmente é essa, é democratizar o acesso a esses skills, esses conhecimentos que vão além da experiência que esse funcionário tem e do treinamento que ele tem. Então, eu consigo colocar pessoas executando atividades de forma mais rápida. E ela vai aprendendo ao longo do tempo com a ajuda dessa inteligência artificial, desses assistentes. Então, isso tem aumentado bastante a produtividade das empresas e melhorado bastante até a qualidade do trabalho das pessoas. Porque Uhum. antes não sabia muito bem o que deveria ser feito, ela tinha dúvidas, ela poderia sobrecarregar outras pessoas que têm os skills, mas a gente sabe que pessoas especialistas são raras no mercado, então essas pessoas geralmente estão sobrecarregadas, então a gente consegue fazer com que o trabalho seja melhor tanto para essas pessoas que têm esses skills e para as pessoas que não e que estão em treinamento e estão desenvolvendo. Então, é bem interessante esse tipo de aplicação. E você comentou aí, Gilson, sobre a democratização desse uso, né? É, na sua visão, na sua opinião, você acha que isso é aplicável em qualquer situação? Qualquer empresa hoje pode aplicar esse tipo de solução de human augmentation para melhorar a produtividade ou trazer coisas diferentes para a sua equipe? Você acha que isso é uma realidade já ou já faz sentido para, se não todas, para a maioria das empresas? Como que você vê isso? Eu acho que faz bastante sentido sim, Felipe. Tem diversos casos de uso que a gente tem encontrado no mercado e de empresas de diferentes segmentos têm utilizado soluções voltado para Human Augmentation.
Vou citar alguns casos que a gente tem visto no mercado, são casos ou nossos ou de outras empresas, que mostram isso daí. Por exemplo, a gente tem casos de equipe de campo. Então, funcionários de equipe de campo, o cara sai para fazer manutenção em equipamentos e muitas vezes, em alguns casos, ele não conhece muito bem a fundo aquele equipamento, ele teve um treinamento básico, mas não teve todo tipo de treinamento para saber quais são todos os problemas que podem acontecer com aquele equipamento. Então, a gente colocou na mão desse funcionário um celular com um assistente, e aqui nesse caso não é um assistente via voz, era um assistente usando texto. A gente desenvolveu um chatbot para esse cliente em cima de um app. E o que ele pode fazer? Ele encontra o problema, ele fala, ó, o equipamento é o modelo XYZ e ele está acendendo a luz vermelha e ele está piscando 2 vezes. E aí, essa inteligência artificial, ele pode procurar no manual esse problema e já trazer qual que seria a solução. Eu posso usar realidade aumentada para onde eu aponto a câmera para o equipamento e a realidade aumentada vai dizer para mim, ó, o problema está nessa peça aqui, e ele destaca isso na foto. Então, é um exemplo que eu uso a Human Augmentation para fazer com que a pessoa seja mais produtiva, mesmo que ela não tenha tido todo o treinamento, mas ela já vai conseguir ir para campo, já vai conseguir desempenhar uma função e não ficar, por exemplo, chega no lugar e tem que ligar para alguém para resolver um problema. Então, ela se torna mais independente. A satisfação dessa pessoa também aumenta, fala, pô, eu consigo já realizar meu trabalho. A inteligência artificial está me ajudando aqui a realizar o trabalho, mas eu já consigo ir para campo, já consigo resolver os problemas. Então, em termos pessoais também, para ele profissional, é interessante. E aí tem outro caso, e aí é uma área totalmente diferente, que é a área jurídica, que é uma área que a gente acha que é uma área mais tradicional, mas que também tem utilizado, por exemplo, uma Augmentation. E aí uma empresa da área de tecnologia também, é um provedor de serviços, que a gente colocou na mão dos prepostos. Os prepostos são advogados que atuam em nome da empresa para fazer acordos ou em processos onde a empresa é processada por algum motivo. A gente colocou também uma aplicação no celular para aquele preposto para ajudar ele a fazer as negociações. Então, existe, por exemplo, uma reclamação que foi foi feito por um cliente e ele já vai ter informação de qual que foi a reclamação, qual que é a posição da empresa, qual seria o valor adequado para fazer uma negociação ou com aquela empresa, quer dizer, com aquele cliente, e ele vai guiando o preposto nessa negociação. Então, a gente viu nessa empresa que eles aumentaram muito o número de acordos. No passado, o que acontecia era que muitas vezes não tinha acordo, primeiro porque o preposto não sabia muito bem qual era o problema, não sabia muito bem qual que era a posição da empresa e como agir. E hoje ele tem isso no celular, tem todas as informações que ele precisa, além disso, uma ajuda para fazer a negociação. Então, muitas vezes ia para julgamento. E aí o juiz decidia qual que seria a multa. Hoje eles reduziram muito o valor que eles gastam com isso, têm feito os acordos. Isso é bom tanto para a empresa, que tem aumentado o número de acordos, o cliente, que isso resolvido de forma mais rápida, o preposto também, porque antes ele não sabia muito bem o que ele estava fazendo e agora ele tem mais informações ali. Então, é um ganha-ganha ali de todos os lados. Né? Ô, Gilson, o que eu acho muito interessante do que você está dizendo é que, assim, quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente fala de automação, muitas pessoas, pelo que a gente tem visto, associa isso com um problema, vamos dizer assim, de empregabilidade, porque a automação substitui o humano, ou a inteligência artificial vai tomar o lugar do humano que pensa e tal. Mas o que a gente vê com essa tecnologia, né, com essa solução de Human Augmentation, é exatamente uma coisa oposta a isso, né? Ele auxilia as pessoas a terem uma autonomia maior. E ela traz um benefício não só
a empresa, mas para o colaborador, como você disse. Então, acho que é interessante isso, que é o contraponto daquilo que muitas pessoas acabam falando, né? Que eu não quero que automatize, porque senão eu vou ficar de escanteio, posso perder a visibilidade dentro da empresa. Não, é o contrário. Você consegue liberar aquela pessoa que utiliza esse tipo de tecnologia justamente para fazer coisas mais importantes, mais interessantes para ela mesma, né? Que vai trazer mais visibilidade, que vai trazer mais importância para aquele profissional. Então, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas essa é a impressão que eu tenho, né? Que o Human Augmentation, na verdade, ele veio para somar. Sim, não, com certeza. Human Augmentation realmente está para somar. Ele é a soma, realmente, do que o IA consegue fornecer junto com uma pessoa para tomar melhores decisões. É claro que acho que existe ainda uma questão futurística ali de IA conseguir fazer tudo o que o humano faz. Isso hoje não é possível. Ele não consegue fazer tudo o que o humano faz. Mas a gente está passando por uma transformação. Isso é inegável. Eu acho que funções novas, cargos novos vão surgir, então skills novos vão ser necessários, porque à medida que também aumenta a produtividade, menos pessoas são necessárias para executar aquela tarefa. Isso acontece, cara, desde os primórdios da humanidade. A gente fala de revolução industrial, quando começaram as máquinas, os computadores, quando foram inventados. Então, vai existir uma transformação também no mercado de trabalho, mas não é algo que a gente tem visto hoje, de que as máquinas, de que a inteligência artificial vai fazer tudo e a gente não vai parar de trabalhar. O que a gente tem visto hoje realmente é somar a força da inteligência artificial com a capacidade humana para realmente tomar a melhor decisão, para ter um ambiente melhor de trabalho também para aquelas pessoas que tem tarefas que são muito repetitivas, são chatas. Automação, inteligência artificial ajuda essas pessoas também. Não é uma Skynet ainda, então. Graças a Deus, não. Legal. Gilson, a gente está terminando o nosso tempo aqui. Eu queria agradecer muito a sua participação, mas antes da gente terminar, eu queria que você trouxesse, na sua visão, algumas dicas ou qual é o que um profissional da área de TI, né, ou de uma empresa que procura melhorar essa parte essa parte de processos e automatização dessas tarefas. O que você pode dar de dica, de ideias, né, de como esses profissionais precisam fazer para adotar esse tipo de tecnologia, esse tipo de conceito dentro das suas empresas? Eu acho que o primeiro ponto realmente é conhecer bem o processo. Você tem que mapear esse processo direito, você tem que entender fim a fim como ele funciona. Então, aonde estão os gargalos desse processo? E quando a gente fala da aplicação de Human Augmentation, você tem que estar na pele da pessoa que está executando aquela tarefa. Então, existe um termo em Lean que é a Gemba, que é você realmente ir a campo e saber como aquela pessoa executa aquela tarefa para você conseguir ter um projeto de Human Augmentation que tenha sucesso. Por exemplo, no projeto que a gente fez que tinha os prepostos, a gente teve que conversar com essas pessoas, entender muito bem como elas executavam esse trabalho, ir a campo para conseguir depois fornecer a melhor solução para eles. Porque às vezes a melhor solução é um aplicativo, às vezes não, às vezes é um chat numa plataforma, num Telegram, no WhatsApp, já resolve o problema dessa pessoa. Teve casos onde a gente resolveu o problema integrando um IA, por exemplo, no Slack. Então, depende muito realmente a gente entender como funciona esse processo realmente para conseguir dar a melhor solução. E realmente a melhor solução não necessariamente vai ser um
Jarvis, vai ser um IA através de conversação ali, via voz. Então, cada tipo de problema ou de tarefa que a gente quer aplicar Real Augmentation vai ser diferente. Então, é realmente entender a fundo aquele processo e você estar junto com o usuário que está executando aquilo ali, que eu acho que isso é o mais importante. Que no final, ele que vai usar a solução, ele tem que achar a solução fácil de utilizar, porque se não for fácil, não for útil para ele, isso vai acabar não sendo utilizado. Legal, Gilson. Cara, muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado de participar desse podcast aqui com a gente. Tenho certeza que outros podcasts sobre esse assunto e sobre outros assuntos diversos a gente vai acabar fazendo juntos, porque tem muita coisa para a gente conversar, não só sobre esse assunto. Então, eu gostaria de te agradecer e dizer para quem está ouvindo a gente que se tiver algum tipo de dúvida, algum tipo de sugestão, pode enviar um e-mail para podcast@icarotech.com. A gente vai ficar muito feliz de poder retribuir esse e-mail, essa informação, com informações pertinentes, não só ao que a gente está conversando aqui, mas também com outros assuntos que forem interessantes. Se tiver alguma sugestão, manda para a gente que a gente com certeza vai avaliar. Gilson, muito obrigado. Obrigado, Felipe. Realmente é um assunto bem interessante. A gente poderia ficar falando horas aqui sobre Human Augmentation. Realmente, se alguém tiver dúvida, não só sobre projetos, mas sobre conceitos em gerais, também a gente vai estar feliz ali em ajudar, seja qual for a dúvida da pessoa. Obrigado, Felipe. Valeu, Gilson. Um abraço. Até mais. Um abraço.